Fuck My Brain. Vou deixar um gostinho do que tem no programa hoje. É um negócio tão espetacular o tema de hoje, porque provavelmente você não conhece, mas você vai ficar alucinado com isso aqui. A internet tem uma história de backbone que vem da comunicação das abelhas, teve um processo de inovação que se inspirou de como que as abelhas se comunicam. Não sei se eu estou batendo demais nessa tecla, mas o ser humano ele está muito desconectado da vida. Quero realmente ver esse mundo onde a gente acha a diversidade, as diferenças, uma coisa maravilhosa, né? 3,4 bilhões de anos de seleção natural. O que tem aqui hoje é o que há de melhor da engenharia de tudo que você possa imaginar. Tem alguém que entende do babado de viver e tem alguém que tem bactérias. Então, achar que a gente vai operar na competição é uma ilusão muito rasa. É assim, é quase que assinar um documento que vamos adoecer. Parabéns para a Natura, espaço aqui de patrocínio maravilhoso. O ser humano é um resultado colaborativo, né? Já tem muitas evidências que as nossas mitocôndrias, que são as células fundamentais para gerar energia do nosso corpo, que são trilhões delas, elas, tudo indica que elas já foram uma bactéria antes. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um fantástico, um maravilhoso, um espetacular episódio da F My Brain nessa nossa 4ª temporada. Por aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Lembre-se que aqui na F My Brain o conhecimento é descomplicado e o nosso tema de hoje é para dar um boom na sua mente. A natureza tem as respostas que você procura. Fuck My Brain. E para falar desse assunto, trouxemos uma sumidade no tema que está lá na Península de Maraú e vai entrar online aqui com a gente. Atenção a todos, nós vamos falar com a Alessandra Araújo. Alessandra Araújo, ela é designer de inovação inspirada na natureza através da biomimética. Vem conosco, porque a única coisa que eu garanto para vocês aqui é que vocês vão sair melhor desse programa do que vocês entraram. Ela é graduada em Biologia e mestre em Bioquímica Ambiental pela University of Hawaii, nos Estados Unidos, programa executivo em Global Communications pela Thunderbird School, Brasil e Estados Unidos, profissional de biomimética desde 2012 pelo Biomimicry 3.8 e em 2015 pela Arizona State University, com experiência internacional de aplicação desta tecnologia. Ela tem certificação e consultoria de meta integral. Muito bem-vinda, Alessandra Araújo. Um pouquinho de inveja do local que você está neste momento. Muito obrigada pelo convite. Que legal estarmos juntas de novo. Muito bom. Fico bastante contente. Já sei que o papo vai ser bom. Ai, que bom. Isso eu garanto. Quem está conosco aqui também? Quem? Nós. Eu, Marina Machado, especialista em comportamento humano, formanda em filosofia. E ela, Natália Mestre. Oi, minha amiga. Oi, para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Alessandra, seja muito bem-vinda. Nossa, já fiquei assim pirando com todos os materiais que a gente assistiu, com toda a pesquisa que a gente fez. Então, eu imagino que o que temos para hoje nesse programa, né? Vai abrir mentes aqui. Gente, é um negócio tão espetacular o tema de hoje, porque provavelmente você não conhece, mas você vai ficar alucinado com isso aqui. Eu quero apresentar de cara um filme, porque esse filme, ele é uma produção brasileira e internacional, e ela abre os olhos para o que é a biomimética. E o que eu acho fantástico desse filme em si é que ele começa com uma provocação de que o que existe hoje no nosso planeta evoluiu durante bilhões de anos, 3,4 bilhões de anos de seleção natural. O que tem aqui hoje é o que há de melhor da engenharia de tudo que você possa imaginar. Porque sobrevive às mais altas temperaturas, a bactéria que está dentro da lava do vulcão é das mais baixas temperaturas da bactéria que está dentro do gelo congelado, não sei das quantas. A impermeabilidade, a aerodinâmica, a natureza já fez essa seleção.
E por que a gente não está aprendendo com ela e está buscando, vou pensar, vou fazer cálculos matemáticos, quando eu posso muito bem ir lá estudar isso aí, e aí fazer tudo funcionar muito melhor entre nós e a natureza, e somos tudo a mesma coisa. Então vamos lá. Então vou apresentar para vocês um trailer de um filme incrível chamado Biocentrics, dirigido por Fernanda Heinz Figueiredo, amiga minha querida, e a Taliba Benaim. Veja só. How would you reinvent some part of our world with nature as your model? That's the beginning of biomimicry. It's based not on what we can extract from the natural world, but on what we can learn from it. It asks you to look closer, the way little kids do. How do you get nature's intelligence into the tools that inventors use every day? カワセミのデザインに関しましても全くトライアンドエローで試行錯誤でして出してきた結論が結果としてカワセミにそっくりになってきたっていうことですね。A field in which, you know, biologists work with inventors. 33% do lixo que a gente produz no mundo vem de embalagens. E aqui está tudo resolvido. A natureza resolveu esse problema de uma maneira incrível. Resíduo e recurso são a mesma coisa na natureza. Lixo é uma invenção humana. People don't like to believe it's that simple. All of it can be changed and modified, but not everyone likes that thought either, right? Our world is still based on machine metaphors. Tem gente que é mais fácil acreditar numa máquina do que acreditar na natureza. Todas essas coisas aí que as pessoas estão fazendo vai perder o preço, porque o valor vai estar numa planta, o valor vai estar num copo de água. I don't care what country you're a part of, or what religion you're a part of, or what political ideology you're a part of. You're not immune to natural selection. É um filme que vale assistir, eu sei que ele está no Canal Brasil. Busque, é uma sugestão, é uma coisa incrível. Eu queria a sua impressão para começo de conversa, Alê, sobre isso, porque esse foi um filme que me impactou muito e eu sei que no final dele eu chorei. Eu trabalhei na pesquisa desse filme em 2016. E foi um trabalho, acho que não é só uma pesquisa científica, mas é algo assim, o que é de extraordinário dessas invenções biomiméticas que poderiam impactar o ser humano e, ao mesmo tempo, aonde que está o sutil e a sensibilidade para perceber essa beleza? Porque eu acho que o filme, ele trabalha o encantamento, que é uma coisa que, para mim, tem tudo a ver com o processo de aprender com a vida, né? Incluindo nós aí nesse pacote que a gente às vezes esquece um tantinho aí que é natureza, mas, enfim, esse lugar do encantamento, desse lugar quase que do mágico, né? Como que isso acontece? É engraçado que ontem eu estava até falando, recebi a notícia que eu vou ser tia-avó, e daí estava falando isso. Parabéns. Muito obrigada. Estava falando desse processo muito mágico que é gerar uma vida, né? Incrivelmente, são duas células que, de repente, fazem tudo. Vira cabelo, vira órgão, vira coração, vira músculo, vira esponja, vira sangue, vira tudo dentro do sangue. Então, às vezes, a gente se afasta um pouco desse encantamento do que é a vida. E eu acho que o filme, ele toca nisso com muita beleza, trazendo essa oportunidade de olhar, através dessas lentes da admiração, o aprendizado, que acho que por uma questão de cultura mesmo, né, ao longo dos tempos, a gente deixou de ter. Muito bem dito. Agora, a gente tem que fazer uma pergunta essencial para começar. Quer fazer? O que é? Pode fazer. O que é biomimética? Biomimética é uma ciência que estuda, através da evolução, uma série de respostas, estratégias, comportamentos, formas, mas, na verdade, estratégias de como que a natureza tem e desempenha para sobreviver a diversos contextos. Sumariamente, é isso, né? Só que se você fosse pensar no globo terrestre, que a gente está falando do planeta Terra,
você tem aí um gradiente de temperatura, umidade, que nem você estava falando no começo, que é extremamente rico, extremamente diverso, e para todos esses ambientes existem estratégias. Então, é uma ciência que estuda isso. Como prática, a prática da biomimética é conectar esses saberes, né, da vida para o design. Ou seja, se eu vou criar alguma coisa, eu pergunto para a natureza como ela já fez aquilo antes. É óbvio que essa pergunta, ela não é direta e reta, porque a linguagem da vida é uma linguagem diferente da linguagem humana, por mais que a gente fale línguas diferentes. Né? A maneira como a gente se comunica, né, através da nossa linguagem verbal, tudo bem que tem uma série de outras linguagens que a gente se expressa, ótimo também, não fica só na verbal, mas enfim, mas da verbal, como a gente entende, lê, né, dessa linguagem, é muito diferente de outras formas de linguagem. Então, existe uma tradução. Então, a biomimética, como prática, ela faz essa ponte de tradução, trazendo as respostas para o design que o ser humano quer criar, de uma forma, assim, que eu diria que vai até além dos critérios da própria sustentabilidade, porque os critérios que tem na natureza são os princípios da vida, como que a vida cria vida, e esses princípios que são aplicados na hora da criação. Ai, eu tô com um sorrisinho aqui na boca o tempo todo. É lindo mesmo. Eu fiquei realmente encantada com o documentário, com todo o processo. Você ainda tem que ter acesso ao inteiro. Nossa, é realmente encantador em saber o quanto a natureza inspirou várias coisas que a gente conhece hoje, né? Acho que depois a gente vai entrar um pouquinho disso. Ale, então, se eu entendi bem, né? Você tá falando que a natureza, então, tem todas as respostas de que a gente precisa. No que a gente está falhando, então, até agora? O que a gente não está vendo, assim? Onde você acha que a gente está mais anos-luz de conseguir captar toda essa sabedoria? Parafraseando aí um pouco a cultura americana, brincando um pouco com isso, as perguntas é o que vale uns milhões de dólares, né? Então, acho que, em primeiro lugar, tem uma questão de a gente ainda não aprendeu a traduzir corretamente as formas de linguagem. Eu diria isso. E tem uma questão cultural, né? A partir das revoluções industriais e o pós-guerra, culturalmente, o mundo se tornou muito mais mecanicista, muito mais acreditando nas máquinas, e isso até virou forma de linguagem, né? O tal do elogio que a mulher é um avião vem disso, que é um elogio horroroso, digamos de passagem, mas vem desse lugar, dessa linguagem do tempo mecanicista. E quer queira, quer não, a visão sistêmica, várias pessoas, Donella Meadows, várias pessoas trouxeram essas novas formas, né, de aprender, as indústrias foram trazendo a visão sistêmica, hoje se fala da tal da externalidades, que eu acho divertidíssimo desse universo do ESG, e não entenda como crítico, mas eu acho curioso chamar alguma coisa de externo. Externo aonde? Externo a quem? Não existe externo. Então, eu acho que a nossa cultura, ela entrou num lugar de avançar mecanicamente falando, desse lugar dessa tecnologia, e a gente regrediu de um lugar que nós somos excelentes, que é a observação. Então, nós deixamos de observar, deixamos de ficar inconfortáveis com o não saber e dormir com um problema, e passamos a querer ter respostas rápidas, a ser muito mais imediatistas, a ser velozes, uma máquina tem que resolver, o tempo é dinheiro, virou tudo muito mais do valor do capital, e eu acho que isso interfere no nosso processo de aprendizado. Nossa, então, perfeito. Eu quero até começar a falar de alguns exemplos, porque ela provocou falando do design, né? Sim. Então, da gente olhar para a natureza, entender o design e usar isso para o design. Então, no filme, por exemplo, tem uma história interessantíssima que é de um dos desenhistas, sei lá, chama de desenhista, é péssimo. Designers. Do Shinkansen, né? Daquele trem rápido do Japão. Que projetou designer? Designer, designer, né? Pois bem, ele não vai ficar bravo comigo. E aí, um problema que tinha com o Shinkansen é que quanto mais velocidade ele alcançava, mais choque as pessoas sentiam dentro do trem, um choque nos ouvidos e também no corpo, quando ele saía do túnel.
Porque você sai de uma estrutura de quantidade de ar e pá, bate com uma porrada de ar do lado de fora do túnel. Se eu me lembro bem, era mais ou menos assim o problema. E precisava reduzir isso, porque senão era muito desconfortável para as pessoas. E tinha um impacto na velocidade do trem. E ele foi estudar pássaros, por alguma coisa, e ele reparou que um pássaro específico no Japão mergulhava na água numa altíssima velocidade, e ele foi e desenhou o bico do Shinkansen com base no bico daquele pássaro, o que reduziu em 15%, o negócio foi assim, ou 30%, mas foi assim, foi transformador e pôde-se aumentar, inclusive, a velocidade. Então, foi se ver na natureza como é que ela resolve esse problema do impacto, né, de entrar na água ou no ar em quantidade, e se aplicou isso no design. Porém, eu gosto muito quando a gente fala de olhar para a natureza para tratar das questões de saúde mental, que é o que a gente também quer falar aqui hoje. E tem uma fala da Alessandra e uma linha, né, de pensamento que eu acho muito legal, que quando a gente olha para a natureza e vê a diferença entre competição e colaboração. Então, Ale, queremos falar sobre competição e colaboração, porque há uma grande diferença, e nós, seres humanos, competimos e pouco colaboramos, mas na natureza é absolutamente o oposto. Pois é. Eu acho que aí, de novo, cai na cultura, nos movimentos até políticos, e na cosmologia, na visão de mundo, né? Talvez esse entendimento, ele é muito bom para um modelo de educação e um modelo de capitalismo no qual ele é muito mais mecanicista do que integrativo, ou que sistêmico, porque o próprio Hitler, né, detonou a frase que o mais forte é o que vence, e a gente acha que o mais adaptado é o que vence. Também tem essa frase aí, que ela é quase que uma neociência, né, e tem dessa questão do adaptação, só que a adaptação é uma resposta numa janela de tempo. Essa resposta dentro de uma janela de tempo muda, e assim, e não é uma questão de quem vence, é uma questão de dança. Eu acho que quando se colocou essa frase há um tempo atrás, ela tinha uma força de linguagem que permeou e perpetuou desse lugar duro do vencer ou do perder. E, na verdade, a natureza, quando ela adapta, a vida, quando ela adapta, ela está dançando uma dança do contexto. Então, né, se Darwin reparou nos bicos dos tentilhões, que mudava o período chuvoso, mais seco, mais chuvoso, mudava o comportamento climático, os pássaros que tinham diferentes bicos para as frutas mais duras ou mais moles, faziam mais descendentes. E isso é uma resposta de contexto. Então, acho que faltou entender que, assim, na natureza, quem perpetua mais ou quem deixa mais herdeiros descendentes é quem dança melhor conforme a música. E não quem está na competição para vencer. Não é essa parada. É que as pessoas têm uma ideia de que a natureza é competição, sim, né? A gente liga lá no National Geographic, o leão vai pegar não sei o quê, ou você tem dois da mesma espécie saindo no pau para ver quem vai ser o macho alfa da história. Então, há um olhar para a natureza onde é um espaço de competição. Sim. E, na verdade, eu não quero dar sua resposta, Lê, dos 10% da competição e o resto, mas eu acho tão bonito. Não tem como nenhum ser vivo estar em competição o tempo todo como as pessoas imaginam que seja. Então, mesmo na cadeia alimentar animal, todo mundo se alimenta, mesmo nas savanas africanas, se todos os animais que estão num processo de predação fazer isso o tempo todo, ele estafa, ele entra em estresse, ele vai dar burnout, para traduzir para uma linguagem bem coloquial do nosso tempo. Não tem como. É que nem um ser humano, se ele estiver o tempo todo em competição, ele vai entrar em estresse. Não tem, assim, fisiologicamente falando, a natureza não foi concebida para competir. É lógico que ela foi concebida para se alimentar. Todo mundo se alimenta. Mas é diferente se alimentar
de competir o tempo todo. E é um linguajar muito comum, eu faço muito processo de criatividade, inovação com empresas, e é muito engraçado as pessoas falarem que aquelas árvores estão competindo. Eu falei assim, é mesmo? Olha bem para elas, você acha que uma está morrendo, a outra está viva? Não, mas as duas parecem verdes. Então, o que você acha que elas estão competindo? Aonde que você acha que uma está ganhando, a outra está perdendo nessa história? E fica meio enroscado, porque está nesse lugar de um aprendizado, algo cultural que está tudo em competição, mas na verdade elas estão em troca debaixo ali dos nossos pés, trocando nutriente, água, informação. A troca é tecnológica, assim, ela é avançadíssima, não se limita a água e comida, é informação, é comunicação, íons, o negócio é bem sofisticado. O ser humano é um resultado colaborativo. Né, já tem muitas evidências que as nossas mitocôndrias, que são as células fundamentais para gerar energia do nosso corpo, que são trilhões delas, tudo indica que elas já foram uma bactéria antes. O nosso processo gastrointestinal, que é o que vai gerar energia, que é o que nos mantém vivo, afinal precisamos comer, né, hidratar, etc e tal, isso é bastante claro, óbvio, ele é um processo colaborativo, que se dá com a flora intestinal, toda essa microbiota que nos ocupa desde a boca até a saída dos alimentos. Precisamos dela, inclusive, para ter saúde. E ela vem só da gente? Não, ela vem de um alimento que tem a sua vida, que vem de onde? Que vem de um solo que também tem seus fungos, suas bactérias, seus micro-organismos, que fazem o quê? Decompõem tudo que cai, folha, fruto, galho, seja lá o que for, né, os minerais e os orgânicos, quebra tudo isso, transforma isso em alimento para as plantas, e a gente vai lá e come as plantas, os animais comem as plantas, e daí a gente tem essa energia. Então, a vida se dá por um processo que é essa dança mesmo de troca, é o tempo todo colaboração. Então, achar que a gente vai operar na competição é uma ilusão muito rasa. É assim, é quase que assinar um documento que vamos adoecer. Se as empresas falarem, vamos todo mundo, sabe, entrar nessa competição árdua por resultado, que tem, e a gente sabe que tem, é a empresa que está lá em cima em burnout, e está lá em cima em turnover, não tem como manter pessoas, né, para colaborar num ambiente que é predatório. Guerra. Sim, sim. Então, assim, acho que a gente vai precisar, para mim se torna muito necessário que com o avanço das tecnologias, inclusive das tecnologias artificiais, da inteligência artificial, etc. e tal, a gente avance o nosso entendimento e conhecimento da vida. Não além da biomimética, mas pela nossa própria saúde. Nota 10, já vou dar nota 10 logo de cara. Nota 10, e ela já tangenciou no tema que eu ia entrar. Vai, né, vai. Que no documentário explora muito essa questão de que a gente achou que toda a tecnologia ela vinha para ser melhor do que o que já foi criado naturalmente. Né? Então tem até essa fala lá, né, do tipo, um dos designers fala, eu por muito tempo disse que eu queria ser melhor do que a natureza, e hoje eu tenho vergonha de dizer isso, né, porque eu me inspiro na natureza. Então, queria, Ale, que você percorresse um pouco como exatamente a gente pensa na biomimética, né? Até uma questão, eu acho até uma ideia mais disruptiva, até, já que a gente está olhando para avanço de tecnologia, para inteligência artificial, a gente está apostando um pouco nas soluções por meio da tecnologia. Então, como é que a gente volta e olha para a natureza? Eu acho que é até uma ideia disruptiva. Eu acredito que a gente vai voltar a ter um processo de educação mais interdisciplinar. As grandes evoluções, os grandes marcos aí, principalmente a internet tem uma história de backbone que vem da comunicação das abelhas, teve um processo de inovação que se inspirou de como que as abelhas se comunicam, que tem uma tecnologia muito interessante disso. Eu acho que a gente vai ser necessário colocar pessoas diferentes para conversarem, né? O que a natureza tem de valor, né? E o que ela é o que ela é, porque ela opera na diversidade. Quando ela entra na mono, ela está vulnerável.
ela se expõe, ela precisa ser muito mais cuidada. Quando você vê, né, a monocultura, o que representa produzir alimentos em monocultura? Você tem que avançar nos agrotóxicos, os pesticidas, então tudo que é mono, você aumenta a vulnerabilidade. Tudo que é diverso, você coloca aquela energia e aquela informação a fluxo da vida. E a mesma coisa eu acredito que sejam as inovações. Em breve a gente vai dar um salto. Não vai demorar muito, a gente vai ter que entrar em novas matrizes energéticas, a gente vai ter que olhar, não vai ter como olhar como a gente fez até agora, não quer dizer que fez tudo errado, quer dizer que a gente fez o que fez, e ok, e como que a gente vai fazer a partir de agora, sabendo que tem coisas que poderiam ser bem melhores. E nessa oportunidade de rever coisas e novas tecnologias e novos saberes, nós vamos precisar trazer o conhecimento ancestral, trazer as ciências com a arquitetura, com as engenharias, trazer, sabe, com os sociólogos, com antropólogos, trazer ciência humanas e exatas para conversar, porque essa é a riqueza. Eu acredito muito que o ser humano ele vai conseguir olhar para o diferente e ver beleza e oportunidade nisso, que até da maneira como veio a nossa educação, a gente limitou a achar que o diferente ou era uma ameaça ou não era interessante. E eu acredito que aí com as novas gerações e os novos processos educacionais mesmo, a gente vai voltar a cunhar a diversidade como um lugar de potência, e não como um lugar para ser achatado, para que todos fiquem muito mais parecidos, pensando igual, porque a empresa que só apostar nas pessoas dentro de uma bolha, ela não vai superar crises. Gente, nossa, perfeito, perfeito. Nossa, e eu quero ver esse mundo onde a gente, juro por Deus, eu quero realmente ver esse mundo onde a gente acha a diversidade, as diferenças, uma coisa maravilhosa, né? Porque o que a gente vê é a gente sendo cada vez mais intolerante às diferenças, né? O Star Wars, que, gente, como eu amo esses filmes, né? Mas o Star Wars, ele tem naqueles bares, né? Onde você encontra seres de diversas galáxias, né? Porque você não tem limites aquilo ali. Então, e é tão legal, você olha a pessoa, né? Parece um elefante, a outra tem 3 cabeças, a outra tem não sei o quê, né? E que outra a língua você não entende, e tá todo mundo ali interagindo e bem. Agora, eu quero jogar um pouco de luz, Ale, em exemplos práticos, e vou trazer um. Vocês sabem que eu gosto de espaço, corrida espacial, exploração espacial, essas coisas todas. E aí, aliás, eu e Neil Armstrong estaremos aqui para isso. Para você que está no Spotify, estou abraçando meu bonequinho do Neil Armstrong sentado na Lua. Ale, não sei se você consegue ver daí, mas tá aqui. Olha nele. Esse é o Neil Armstrong, é meu objeto de apoio emocional. Quando fica muito difícil, a gente recorre a ele. Mas enfim, por exemplo, um problema da viagem espacial, as longas distâncias, e ainda não chegamos a apertar o botão e pegar a velocidade da luz. Então, a gente precisa fazer com que o ser humano sobreviva e fique muito tempo dentro da nave, mas, enfim, hiberne, vamos colocar assim, porque senão seria um gasto enorme de comida, seria um gasto enorme e um cansaço, um tédio, depressão, confinado no mesmo espaço. Então, para se reduzir tudo isso, a gente precisa apagar as pessoas e acordá-las depois de um ano, que seja, ali hibernando. E aí, eu estou totalmente esquecendo o termo correto, porque é um sono, não sei, enfim, se alguém lembrar, me fala. E aí, aonde que os cientistas estão estudando como fazer isso no corpo humano? Com animais como os ursos, que hibernam. Ué, eles conseguem, eles apagam por 3, 5 meses, imagina a quantidade de energia, de caloria, né, que um urso precisa. Mas isso pode ser feito de forma intravenosa, sim, né? A respiração é mantida, mas ele apaga, aí apagado está, apagado fica. Então, por que o ser humano não pode fazer isso? O que nos falta ali? Mas a natureza já faz com o urso. Então, a gente tem que conseguir usar o que a gente aprende, por exemplo, do que a natureza está fazendo ali com o urso e conseguir fazer isso na nossa tecnologia para permitir que a gente avance na exploração espacial. Dito o meu exemplo, Ale, que eu adoro,
essas maluquices. Conta pra gente um pouquinho, Ale, de coisas interessantes, assim, que você já tangenciou, que você já viu, descobertas que mudaram. Esse exemplo, por exemplo, do Shinkansen, né, é um exemplo, mas eu sei que tem empresas, aliás, parabéns para a Natura, espaço aqui de patrocínio maravilhoso, mas a Natura é uma empresa no Brasil que tem todo um setor voltado para estudos de biomimética e aplicação disso nos produtos. Então, Ale, deixo com você agora um espaço também para dar alguns exemplos práticos aí de natureza e aplicações. Olha, tem alguns que eu acho bastante interessantes. Tem um que chama Whale Power, que é uma turbina, uma pá de uma turbina, que um dos lados dela se assemelha a... Tem umas protuberâncias na nadadeira da baleia jubarte, que assim, ela é um dos maiores mamíferos do planeta Terra, e ela se alimenta de uma forma que ela filtra a água. Para ela filtrar a água e ter mais plâncton, essa água, esse plâncton tem que estar um pouco mais concentradinho. Então, como que as baleias se alimentam, né? Elas nadam em círculo e vão soltando bolhas. Não sei se alguém já viu essas cenas de baleia em círculo soltando bolha. Isso faz com que ela consiga concentrar o plâncton. Para ela conseguir nadar em círculo, fazer com o corpo dele, aquele corpo enorme, diminua o arrasto, ela tem umas protuberâncias na parte de baixo da nadadeira que faz um sistema anti-vórtex, ou seja, diminui a resistência, porque a gente está falando de densidade, né, que é um pouco do exemplo até do Shinkansen, o trem-bala, diminui a densidade na água, então ela consegue diminuir o arrasto dela e fazer com que a curva dela seja menor. Hoje, as pás eólicas, que a gente conhece, que já tem bastante instaladas no Brasil, elas têm um problema de arrasto. Porque, assim, para ela dar uma volta, ela gera energia e ela gasta energia. Sim. Porque ela está brigando ali com a densidade do ar. Então, quando pensaram nessa observação, e veio da observação, não veio da indústria de energia eólica, que fala assim, precisamos reduzir o arrasto. Não, veio observando, veio a turma de biologia marinha falando assim, que incrível, elas diminuem o arrasto com essas protuberâncias que elas têm na nadadeira, e a partir daí foi criado isso. Acho que é um exemplo muito interessante, que é simples, é mecânico, é fácil de implantar, é fácil de fazer, e que dá um resultado surpreendente, e que faz com que as pás sejam menores e muito mais eficientes. E hoje as pás convencionais, a gente já sabe que já tem um problema ambiental, assim, relativamente importante, de gerar ruído e pó para as comunidades que estão adjacentes. Então, é um problema. Então, como que a gente reduz esse problema? Então, a natureza já tem aí uma resposta de arrasto. Tem umas outras pás eólicas que elas pegam a onda do princípio dos cardumes, né? Que quem vai na frente diminui aí a resistência da água para os demais, assim como as aves migratórias que migram em bando, né? E a partir daí fizeram uma turbina eólica que ela gira no eixo dela e ela gira para qualquer lado. Então, a partir do momento que uma começa a girar, o deslocamento do ar já bota as outras deslocando, e elas pegam carona na primeira, daí vem o vento, né, vai atingindo as segundas fileiras, mas já está todo mundo no embalo da primeira que recebeu a carga de vento. Acho isso muito interessante. Tem um outro também que eu acho que é fantástico e a favor das bactérias, que são, elas estão aqui, né, há 3,8 bilhões de anos na Terra, a moçada sabe o que faz. Tem alguém que entende do babado de viver e tem alguém que chama de bactérias. Eu acho engraçadíssimo quando o ser humano fala assim, vamos eliminar as bactérias. Não me diga, não me diga. Você vai conseguir realmente um ambiente livre de bactérias. Vai ser inédito, porque a gente morre. Tipo impossível, né? Mas, enfim, que é uma arquiteta que teve uma equipe, a empresa existe, chama Biomanson, e ela desenvolveu essa equipe, né, junto com a Ginger Dozier. Ela mora, acho que é uma empresa da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e é um tijolo que ele passa pelo mesmo processo químico-mecânico de formação de conchas. Então, é um processo que pega o carbonato de cálcio com uma mistura de bactérias e cria uma matéria. E ela
pensou nesse tijolo para substituir o tijolo cerâmico, que a princípio é ótimo, cerâmica, mas se você para pensar, cerâmica tem mão de obra, muitas vezes escrava, muitas vezes olarias têm uma questão de queima de madeira, então você tem, às vezes, desmatamentos envolvidos. Então, é uma produção que tijolo é muito bonita, a cerâmica é muito interessante, mas quando você entra na produção internacional em massa, né, porque essa é a questão não é uma casa, não é um tijolo, mas é o mundo inteiro usando tijolo, ele é um problemaço globalmente falando, um tijolinho tão simpático. E esse material não, ele vem de um lugar abundante, que é a areia e uma solução de bactérias. E eu acho que, assim, tem muita coisa acontecendo também da indústria, que já está em patente, que é entender as superfícies que são autolimpantes, as superfícies que são repelentes. Por exemplo, tem pesquisas muito avançadas. Será que a gente vai ter que lavar roupa eternamente com essa quantidade de água? Essa é a melhor notícia desse programa. A gente pode ter roupas e superfícies que são muito mais anti-sujeira, por nanotecnologia, porque isso já tem na vida. A natureza já faz isso, ela já se limpa por nanotecnologia. Por que nossos tecidos não têm isso? Por que a gente precisa de toda uma indústria de pigmento que gera todo um problema de resíduos e consumo de água e estações de tratamento sofisticadas e borra e toda uma história aí com a tinta, que é um problemaço? Se cor também pode ser um reflexo. Se cor também pode ser uma coisa que é um reflexo de uma onda de luz e ela vai refletir por a nanotecnologia. Então, tem muita coisa que, assim, não é possível que não vai chegar essa tecnologia para nós, que a gente vai economizar água, porque, assim, a água é muito nobre para a gente ficar gastando água toda hora, que tem que lavar lençol e roupa e blusa e isso e aquilo. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Eu só quero pegar e abraçar você, e fazer cópias de você e espalhar pelo mundo. Entendeu? A Lê já começou a tangenciar essa questão, né, de resíduos e tudo mais, e uma das partes que mais me marcou é aquela parte que fala que resíduo e recursos são a mesma coisa na natureza, né? Então, a ideia do lixo é uma ideia humana, fomos nós que produzimos o lixo, né? E aí eu também, né, comecei a assistir, a notar, né, então, de que a natureza não tem essa ideia do desperdício, né? Tudo tem um propósito e tudo tem um ciclo. Então, como que a gente consegue trazer essa filosofia do que nós vamos ter esse propósito, ter o ciclo, ter esse uso mesmo de tudo, né? Transformar em novos recursos para a nossa vida, para que a gente pense questões como lixo, que é um dos grandes problemas nosso, né? A educação vai ter um papel muito importante para a gente repensar centros urbanos, para a gente repensar a produção de alimento, para a gente repensar o tratamento de esgoto, no qual é feito, na maior parte do mundo, nas cidades, veio de um modelo inglês por causa da peste bubônica. Isso já tem muito tempo. Agora, com todo respeito, os resíduos humanos, ele tem carbono, ele tem energia. A gente nunca parou para pensar que as cidades poderiam gerar energia através do resíduo que ela produz, né? Todo ser humaninho produz uma carga orgânica por dia, que isso é energia. E livrar de riscos patogênicos, ou seja, de contaminação, isso é muito simples, a gente já faz isso. Mas por que a gente não faz do nosso resíduo uma opção de gerar energia? E é incrível, a gente mantém modelos muito defasados, em outra época de densidade populacional, em outra época de perfil climático, em outra época de consciência e educação e tecnologia. Então, eu acho que a educação, ela tem esse papel importante de entender os ciclos, de entender aonde que está esse carbono, onde que os prédios colaboram, aonde que se pode produzir alimento, aonde que a água pode ser reutilizada, e eu acho que entra de novo até nesse lugar de entender mais a colaboração. As cidades não são quase estratégias colaborativas.
a gente vai precisar que as cidades sejam mais colaborativas, tanto na drenagem da água pluvial, porque vai ter uma maior incidência de chuvas inéditas e fortes, etc. e tal, como através disso entender produção de alimentos, através disso entender compostagem, porque a gente tem que levar nosso lixo tão longe. Por que lixo sempre é um problema? Por que a gente não separa? Então, acho que esse entendimento, que é uma parte da ciência, e eu acredito que a ciência tem que renovar a sua linguagem, porque a ciência, ela é incrível, a gente vive a ciência o tempo todo, quem come pão vive uma ciência, quem gosta de queijo é ciência, quem toma vinho é ciência. E a gente não olha para isso como algo super interessante, a gente deixa a ciência num lugar meio durinho, com uma linguagem respeitosamente mais difícil, quase chatinha, e ela pode ser divertida, ela pode ser muito coloquial, tá no nosso dia a dia, porque eu acho que aí que vai estar essa criatividade, porque já que cada vez mais a gente vai ter sistemas que vão fazer o básico através da inteligência artificial e outros sistemas mais desenvolvidos, o ser humano vai ter que ocupar o seu lugar nobre, que é de criação. E a criação vem de uma nova educação, vem de um novo olhar. E não de continuar dando um tapa na peruca, o que a gente fez até agora, para esperar um resultado extremamente inovador. Claro. Não vai ser. Só complementando, acho que essa semana ou semana passada passou uma série nos jornais da Globo sobre o lixo, eles estão fazendo um especial. E, cara, a gente não tá fazendo o básico. Tipo assim, a quantidade que recicla já é algo, assim, as pessoas têm informação e têm preguiça. Exatamente. É inacreditável. Eu assisti isso, até tava comentando com o Rafa, né? Falei, gente, qual é a dificuldade de você separar, né? Porque hoje quase todos os apartamentos, os condomínios têm isso para você destinar. É só você fazer isso na sua casa. E nem isso você tá fazendo, porque você tem preguiça. Exatamente. Né? Mas a Lê tocou num ponto, né, dessa coisa da ciência e fica uma coisa mais distante. E para que você que chegou aqui, já está com a gente, vai há quase 50 minutos de conversa, você já entendeu o que é biomimética, então daqui para frente você sabe o que é biomimética e vai abraçar isso, vai falar, gente, eu aprendi um troço muito legal, ok, legal, parabéns. E vai ter, Deus é Pai, um olhar para isso é maravilhoso. Mas quando a gente foi fazer o tema desse programa, se a gente colocasse a palavra biomimética, talvez você não estivesse aqui. Com certeza. Porque né? Afasta mais, né? Passa algo que do tipo assim, estão falando, que é isso? Né? Isso não tem nada a ver comigo, é uma coisa muito difícil. Então, a Lê, fica aqui, primeira campanha, porque são 2 etapas. Educar as pessoas para o que é biomimética e não tem que trocar o nome, porque aí a gente sabe do que fala. Agora, de repente, como que a gente faz para chegar mais facilitar o acesso a esse conhecimento? Porque eu parto do princípio, sendo uma pessoa impactada por isso. Sim. Que desde que a gente conversou, que a gente fez o programa em 2019, depois assistindo essa obra-prima, que é o Biocentrics, assim, que é uma coisa espetacular, que é um documentário espetacular. Eu vou colocar o nome aqui no nosso descritivo, então, por favor, se tiver dúvidas, acesse. Mas como que isso não está bombando em todos os lugares? Como é que isso não está em todas as empresas? Porque se você fala, é muito mais fácil eu aprender por observação e aplicar do que inventar do absoluto zero e ainda ter a falhabilidade, existe essa palavra? Né, a tentativa e erro até chegar numa coisa que, de novo, 3,8 bilhões de anos. A falha é maior, né? Chegamos aqui, já se testou, a natureza testou tudo, chegou aqui, já sabe. E a gente continua tentando, na nossa brilhante cabeça, fazer algumas coisas. Então, Ale, como é que faz-se para a biomimética ficar mais acessível? Como é que tá? Isso já melhorou muito, já tem muito mais empresa vendo, ou a gente ainda está aqui navegando e gritando numa sala com proteção e a biomimética está tão distante quanto a ciência. Assim. Eu acho que a biomimética ainda não chegou nem perto da potencialidade que ela tem para chegar. Eu estou há 13 anos trabalhando com biomimética, então eu posso lhe falar que melhorou. Hoje é mais fácil as pessoas saberem o que é, ou ter uma vaga noção, acho que começa a ter um pouco de conhecimento do que é isso, mas acredito que ainda é necessário uma transformação cultural que parte do humano, de ele se entender como vida, e entender aonde está a vida. Não sei se eu estou batendo demais nessa tecla, mas o ser humano ele está muito desconectado da vida, ele está muito desconectado
por que é importante você dormir bem? Por que é importante você ter solos saudáveis? Por que é importante ter água pura? Não é uma questão de ecológica, abraçar a árvore, não tem nada a ver com isso. A gente está falando sumariamente de saúde. Então, eu acredito que é necessário rever a nossa cultura de saúde. A saúde, ela não vem da farmácia, sim, ela vem do chão. Sim. E entender mais que nós somos vidas e nos olhar com um olhar de profunda admiração, porque somos fruto de uma tecnologia fantástica. O ser humano está há muito pouco tempo, Homo sapiens, essa espécie, 300 mil anos no planeta Terra. A vida está 3,8 bilhões de anos. Assim, então, vamos olhar com carinho as coisas erradas que nós fazemos. Nós somos uns bebês no planeta Terra, uns bebês meio mal criados às vezes, mas somos bebês nesse planeta Terra, e vamos honrar essa tecnologia que nós temos de viver, e olhar e voltar. E aí, você está falando, você comentou, né, que está se formando, acho que mestrado, filosofia, voltar a trazer algo que é nobre, que é a observação. Sim, sim. A gente também desconectou. Para pensar se você eu morei até 3 anos atrás em São Paulo. Você entrava num supermercado, pouco importava a estação, você encontrava frutas de qualquer lugar do mundo, a qualquer estação, porque as frutas viajam. Isso é muito interessante, mas também é muito intrigante no que diz respeito à sintonia do tempo. Porque eu, pelo menos, eu não sou tão novinha, eu nasci numa época que a gente esperava a época da manga, a gente esperava a época de não sei o que lá, e era aquela festa, final do ano vai ter isso, vai ter agora a fruta do inverno, vai ter a fruta... Não, acabou essa história, a gente desconectou aonde vem o verão, aonde vem o inverno. Por mais que possa parecer simples esse assunto de desconectar frutas da estação, da diversidade que a gente tem, a disponibilidade de compra, isso diz muito sobre a dança da vida conforme a música, porque assim, nós, né, tudo que é vivo, no inverno a gente tem outras demandas nutricionais diferentes do verão. A sua hidratação pode mudar, depende de onde você está. Por quê? Porque seu corpo ele vai responder à temperatura, à umidade, ao tempo, tem uma série de orientações, né? Quando está o calor excessivo, use roupas claras, beba muito mais água, evite o sol no tal. Por quê? Porque é uma resposta do seu corpo à sua saúde. Então, essas coisas simples que carinhosamente a modernidade nos trouxe, nos afastou demais o que é contexto da vida. E por mais simples que possa ser, e que não é tão simples se você pensar na logística de tudo isso, né, e na produção de tudo isso, mas isso interfere no quanto que a gente se robotiza ou não, o quanto que eu percebo a vida ao meu redor e respondo, o quanto que eu não percebo. Porque se existe vida ainda no planeta Terra, esse ainda foi meio catastrófico, mas se existe vida... Até a gravação deste programa, tem vida no planeta Terra. Perdão, mas se existe vida no planeta Terra, existe porque ela sabe responder ao contexto. Isso é o mais alto ato de tecnologia que tem. Nossa. Se a gente suprime o ser humano a responder ao contexto, não tem como a gente imaginar que vamos manter mesmo patamar de saúde por vieses mecânicos. Não tem como. Por uma questão de bilhões de anos. É taxativo, né? Não. Uma última. Nem vem com essa mãozinha, era a minha hora ainda. Ela quer terminar o programa e a resposta é não. Eu frisei. Não, mas a Lê, ela tá assim, parece que ela lê meu pensamento, porque ela termina as respostas suas com algo que eu já queria perguntar pra ela. Mas é uma dança, você viu? A gente tá em simbiose aqui. Não, mas eu tava pensando, né, quando ela falando do só um delírio, né? Cara, a gente esquece que no inverno a gente tem uma demanda nutricional diferente do verão, né? Como a gente esquece isso? A gente realmente tá mecanizado, né? Principalmente agora que todo mundo precisa comer
todo dia a mesma coisa, respeitar uma determinada dieta, né? Como a gente parou mesmo de se entender como vida, né? Em sintonia mesmo. E como parte, né? Porque como a gente manipula as coisas para que elas existam, aconteçam e fiquem disponíveis o tempo todo, a gente se sente dominante, a gente não se sente parte. Exato. O que eu sempre acho muito louco é quando a gente fala de a natureza, ela, a outra coisa, como se fosse algo que não somos. Exato, distante. Somos o quê? Né? Ainda não totalmente uma máquina. Nós somos a absoluta natureza, absolutamente dependente, somos apenas uma espécie desse todo, né? E uma muito danosa para o sistema também. A única que acaba com o próprio sistema, Exatamente. Nós já falamos isso em outros episódios. Mas, Ale, você já começou a falar isso, mas eu queria que a gente terminasse, então, antes da gente ir para o boom, o que então a Biomimética, esse olhar para a natureza, tem a nos ensinar, então, o que em relação à saúde mental, em relação ao autocuidado, né, que esse estilo de vida moderno fez a gente perder? Como a gente consegue resgatar um pouquinho? Vou trazer um pouco de teoria aqui, né? Tem 3 pilares na Biomimética. Um pilar que é o ethos, que é a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. Esse é um princípio de ethos da Biomimética. O segundo é a reconexão, que é entender que somos natureza, somos parte da natureza e somos natureza em partes, né? Porque um monte da natureza ao nosso redor está aqui dentro. Não sei se alguém já contou, mas toda vez que a gente respira, a gente solta um tanto de átomos que é nosso. E cada vez que a gente inspira, a gente respira átomos que é alguém. Então, imagina, vocês já estão se misturando na respiração. A gente é muito mais Gente, vou ficar loira. do que imagina. Você vê, se você reparar o que aconteceu com o meu cabelo de uma temporada para outra, é de tanto respirar os átomos de os átomos, entendeu? O cabelo dela tá cheio de volume. É só não ficar perto do Marcelo, porque senão vai ficar branco. E entendeu? Do Paulinho, então? O Paulinho é o que mais você precisa se afastar, amiga. Espera um pouquinho que eu preciso fazer um registro da cara dos seres humanos que estamos bulinando. Toda a sua luta pra ter cabelo, você não respira o mesmo ar do Paulinho, pelo amor de Deus. Os dois. Eles vão pegar a TPM também, Com vou certeza. devolver. Ué, gente, TPM é feromônio? Você acha que não pega? Pega super. Pega super, que é isso. Bom, e o terceiro, mas, desculpa, Lê. Imagina, mas respondendo a sua... Não, e o terceiro, porque a gente parou no segundo, que era a Não, reconexão. e o terceiro, que é a inovação através da biomimética, através do pensamento biomimético, que é entender como que a natureza faz para que o design possa ser feito à semelhança. Eu acho que muitos dos temas da saúde mental, elas estão nesse lugar da reconexão mesmo. Porque quando a gente fala da competição e colaboração, passa por esse lugar da reconexão. O ser humano, ele ainda tem medo de colaborar, porque ele está no quadro da competição. A partir do momento que ele está no quadro da competição, ele segura a informação. Ele não está no espaço tão de colaborativo, bora, vamos fazer junto, que junto é mais legal. Ele está no lugar de quem brilha mais sozinho. Só que, fisiologicamente, o competir gasta muita energia. O seu corpo, ele tem uma resposta para a competição, uma resposta que inclui hormonal, cardíaca, visual, trava os seus músculos. Você não nasceu para competir o tempo todo. Se você competir o tempo todo, você tem que ser um atleta preparado para isso. Fora isso, e mesmo assim os atletas, se você acompanha as Olimpíadas, todo mundo investindo em saúde mental, porque é muito desafiador. E se você está em organizações no qual a prerrogativa é competição, saiba que você vai entrar no psique das pessoas, porque nosso natural não é competir. Então, quando a gente volta para esse lugar da reconexão do que somos, da onde viemos, para onde vamos, o que comemos, o que teremos, somos vida, e vida que precisa de troca para acontecer. Então, é uma revolução cultural mesmo. Se você for, por exemplo, tem exemplos fantásticos da NASA, de operações de mandar pessoas para fora do planeta Terra que nada pode dar errado. E são culturas que privilegiam um ambiente de extrema segurança de manifestar
tudo que você possa manifestar. Porque se você deixar de falar aquela eventual dúvida que está lá no fundo da sua cabeça por medo que alguém vai te reprimir, pode ser um acidente catastrófico. Na estratosfera. E tem um estudo, que esse estudo ele é muito legal, ele foi feito por pesquisadores na Universidade de Boston, que era começaram a perceber que tinha uma determinada ala do hospital no qual as enfermeiras tinham melhor acesso aos médicos. Isso significava que os médicos perguntavam, e paciente tal? Tá assim, tá assado, também percebi tal comportamento, que legal. E quando enfermeiros e médicos tinham a melhor interação, a taxa de recuperação era muito mais alta do que quando o médico vai lá, entra, ignora todo mundo, lê lá a ficha do paciente, que aconteceu, deixou de acontecer, e sai batido sem interação. E daí foram ver que tem todo um processo de segurança psicológica que interfere na melhor performance do tratamento médico que vem desse relacionamento de níveis hierárquicos distintos, mas que tem informações que são muito relevantes para ambas as partes. Claro. Complementares, né, Ale? São extremamente complementares. Então, eu acho que o reflexo que a gente vê hoje de saúde mental vem de uma hierarquia muito travada. E vem desse lugar, dessa competição acima de qualquer coisa. O importante é competir. É lógico que a competição vai existir sempre. Tem essa coisa nós temos o nosso ego, não tem como despir do nosso ego, mas a gente precisa compreender o preço das coisas. A competição, o preço colaborar e o preço da competição. E ela tem um valor, onde está meu ego, né? Ela tem um valor que é nos fazer nos mover e nos desafiar para conquistar coisas novas, para quebrar barreiras. O problema é quando ela chega num ponto predatório, de estrangulamento, né, de acabar com o outro para a minha existência. E aí é um negócio horroroso. E isso, numa forma de mercado, é uma coisa que é altamente predatória. Você vai matando todas aquelas pontas e vai sugando e vai inflando e vai crescendo. E isso que é o mais sensível. E quando a gente fala dessa competitividade sai do empresa para dentro o humano, mas a empresa também é o humano, né? Claro, são pessoas, né? São pessoas completamente destruídas mentalmente, né? Então é lindo ver isso. Porém, sinto muito, todavia, contudo, vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, pois bem, gente, como será que um cavalo faria a hora do boom? Vamos fazer uma biomimética equina. Por quê? Na hora do boom, a gente dá um minutinho para cada uma falar, para arrematar essa conversa incrível sobre biomimética, uma palavra que entrou na sua vida, Natália Mestre. Acho que um cavalo só pararia e ficaria observando. Talvez seja o mais bonito que a gente tem a fazer. Só com o rabinho assim. Só, né, contemplaria o horizonte, daria uma respirada, balançava o rabo, comia um capim de vez em quando. Peixe. Né, sentia o sol quando é para sentir o sol. É muito louco isso. Você sabe que quando vocês estavam falando, eu reparei esses tempos no Torresmo, né? Torresmo é o meu cachorro, Ale. É um amor da minha vida, deixando claro que é o meu cachorro. E esses dias ele comeu um brinquedo de Natal e ficou uns 5 dias passando mal, por óbvio, expelindo o brinquedo. E eu fiquei olhando pra ele e... você já reparou quando o cachorro passa mal, como é diferente de quando a gente passa mal? Ele fica lá, deitado, no tempo dele, ele não pede comida, ele sabe que ele não é pra comer, ele sabe o que não é pra fazer. A gente não, a gente tá vomitando e pensando, cara, vou comer que horas? O que vai acontecer comigo? Então, assim... Eu fiquei olhando o Torresmo e pensando, que respeito ao organismo que ele tem, porque a gente não tem esse respeito ao organismo. E eu consegui ter essa percepção assim, um insight, juro. Nota 10 pra Natália aqui, ó. Vou colocar junto da Lê aqui. Juro, porque, amiga, se você parar pra pensar, né? Bom, dizem que os cachorros chegaram por nos olharem, né? E conseguir aprender com as nossas feições. Então, ultimamente, eu ando prestando muita atenção nele pra ver se eu aprendo também.
E, cara, é mágico, assim, ele é mágico. É assim, tá frio, tem uma faixa de sol, ele tá lá, não é igual a gente que tá tentando fazer aquecimento com outra coisa. Ele tá no sol, então assim, ele responde, ele não está se sentindo bem, ele tá lá, ele para, ele vai beber uma água, volta, continua deitado. Ele entende que o organismo dele não tá 100% para fazer. O que a gente faz? Ignora e sai trabalhando, né? Então, assim, é um exemplo que... Nós mulheres, né? Porque os homens ficam gemendo na gemendo cama, e reclamando pra gente. Lá, será que eu gravo vocês dois? Eles vão entrar na justiça por, como é que é? Por assédio. Assédio moral. A gente ainda vai responder e eu vou ter que levar cigarro pra você na cadeia, amiga. Mesmo sem você fumar. Amiga, vou levar vinho e um negócio pro seu cabelo, amiga. É boa, o que importa. Obrigada. Você não pode ficar com esse cabelo sem estar tão bonito na prisão. Mas voltando, que a gente já destoou completamente. Esse foi um boom, hein? Esse foi um boom. Mas é sério, gente. Agora, parando de brincar, eu acho que quando a gente para observar mesmo, que a gente está tão desconectado mesmo, e é verdade, né? Eu gosto muito de lembrar que a gente é vida, sabe? Assim, eu acho que todo esse programa é tipo aqui dentro de mim, fica comemorando, porque, a gente é vida, a gente é natureza, sabe? Então, falta um pouco a gente lembrar isso, falta um pouco a gente se respeitar como isso, sabe? Então, eu realmente acho que a gente aprende muito olhando os animais, olhando a natureza. Então, cara, vamos de verdade olhar, sabe? Vamos tirar esse tempo, né? Vamos olhar esse tempo de contemplar, de tentar aprender e saber que as soluções também não são rápidas, não são para ontem. Né? Então, Ale, amei, poderia ficar nem sei quanto tempo conversando com você. Na próxima, por favor, na sua casa, que tá com essa vista linda. Não aqui, entendeu? Quero observar a natureza lá em Maraú. É né? isso. Você observou que a gente falava com ela, ouvia um passarinho de fundo, entendeu? É isso. Então, eu quero observar a natureza com a Ale lá em Maraú, que eu acho que eu vou ficar, assim, melhor ainda. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito rico, de verdade. Bom, peraí, antes que a Ale comece o boom dela, eu vou falar, né, o nosso título de hoje é A Natureza Tem as Respostas que Você Procura. Eu acho que o grande negócio de falar de biomimética é falar de humildade. Boa. A gente tem uma capacidade que a natureza nos deu nesse desenvolvimento, que é todo esse lado cognitivo de entender, aprender, reter, pensar e projetar, né, e a gente não está fazendo tanto isso. E as tribos mais antigas, os povos mais antigos, eles tinham essa contemplação e eles aprendiam com o que estava ao redor. A gente entende que a gente já sabe e que a gente já domina. Pois bem, a gente já sabe até um ponto e a gente já domina até outro. Mas em vez de olhar e falar, caramba, eu posso aprender com a natureza e fazer isso ser realidade para me ajudar, a gente tem um desdém com relação à natureza, como se ela fosse inferior à nossa superioridade maravilhosa, e a gente continua batendo cabeça buscando as coisas. Eu queria lembrar que quando recentemente saiu uma matéria falando de encontros históricos, né, das ruínas de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, e eu nem vou lembrar a data, mas foi antes de Cristo, e a dona da casa morreu junto com o escravo. Eles encontraram, os dois estão mortos ali. A gente não é absolutamente nada nesse processo, mas a natureza é tudo. Então, vamos tomar um pouco de humildade, vamos tomar chá de humildade, um pouco de consciência e vamos aprender muito mais e ter essa colaboração que é essencial para que a gente continue por aqui, porque fica tranquilo, o planeta continua, a natureza vai estar aí. A gente depende do nosso comportamento que está bastante infantil. Né, Ale? Você viu, né, Ale? Por que eu trabalho com ela, né? Olha esse boom, que excelência. Enquanto eu falo de cachorro, 10 pra ela. Enquanto eu falo de cachorro, Ale, entendeu? Ela foi pro Vesúvio. Você vê se isso é justo? Não é justo, Ale. Eu vou pra Maraú. Eu vou pra Maraú, só quero dizer isso. O seu insight foi de observação linda e pura. O meu foi quase jornalístico. Não, eu adorei o boom de vocês, adorei mesmo. Nem fiquei até meio constrangida agora como terminar, mas vamos lá. Se o biomimética é uma ciência e uma prática que está vinculada ao aprendizado com a natureza para se inspirar para soluções para os desafios contemporâneos, para o ser humano,
o meu convite boom aqui é olhem as diferenças, né? Olhem, saem pelas ruas, vê que tem árvores, elas são diferentes, são mesmo diferentes. Observe uma folha, ela é diferente da outra. Observe as suas plantas na sua casa, observe os pássaros que vão parar na sua janela, se observe como vida. Você, no inverno, a sua pele está diferente de como está no verão, você tem uma demanda de hidratação diferente de acordo com o dia, seu cabelo muda com a umidade. Não fui eu que falei, foi ela. Só queria dizer. O tal do frizz tem a ver com umidade do ar. Choveu, está muito seco, está mais poluído. Eu acho que, assim, e as pessoas, como é que elas são? Elas são muito diferentes? Elas são diferentes de você? Elas são diferentes como? Do que elas gostam, dos seus talentos, dos seus desafios. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de aprender com todas as diferenças, com tudo aquilo que... E para começar a ver diferença. Acho que a gente precisa voltar a olhar para as individualidades, para as identidades individuais. Para a gente ter o entendimento de um coletivo, a gente tem que entender a individualidade. Para entender a individualidade, tem que se conhecer um pouco. Para se conhecer, você tem que ser um grande observador. O autoconhecimento vem de um lugar de observação. A terapia vem de um lugar de observação. Então, para a gente entrar nesse processo mais coletivo, né, que eu acho que é um anseio, né, um sonho, um anseio, uma intenção, uma necessidade, a gente precisa ter a nossa individualidade mais preservada e conhecida. Então, e para isso a gente tem que olhar para dentro e olhar para fora, e ver que todas as diferenças, elas têm uma beleza, e essa beleza é no aprendizado. Como que somos diferentes, como que as plantas são diferentes, pássaros são diferentes. Vai viajar, vai para o norte global, vai pegar inverno, nota a diferença do inverno. Vai para o nordeste, nota a diferença do sul do Brasil, que árvores tem lá que não tem aqui, como que as pessoas estão, a linguagem, olhe para essas diferenças todas que nos rodeiam, que não são poucas, são inúmeras, mesmo nos centros urbanos, e olhem para isso como propostas de aprendizagem, olhem para isso como uma criança curiosa, daquela fase do crescimento que ela só fala por quê, ela não quer nem saber da resposta, ela só dispara 10 milhões de porquês. Então disparem os seus porquês, porque isso, para mim, é a base de qualquer inovação, de qualquer revolução, é a observação desses porquês, o porquê isso, dessa curiosidade, da curiosidade de tentar entender. E a gente se engana que precisa ser biólogo, ecólogo, engenheiro ambiental para entender da natureza. Não precisa, a gente é natureza. Se a gente acalmar a barulheira que ocupa a nossa mente e entrar nessa sintonia do só curtir e observar, você vai perceber que vai ter um aprendizado intrínseco. Nota 1000. Que é isso? Fuck my brain. Olá. Maravilhosa. Ai, meu Deus, Ale, muito obrigada por você ter topado participar da nossa conversa. Obrigada por você esfregar na nossa cara a sua vida saudável. Eu só queria sugerir que temporada F My Brain verão já tem cenário. Eu super acho legal. Olha, a gente tem casa de hóspede aqui em casa. Só pra deixar claro. Pelo amor de Deus, olha lá, gente. Cenário do Luau. Luau F My Brain. Mas a gente não acabou de lançar o F My Brain Visita? Então eu adoro F My Brain Visita na Península de Maraú. Bora, gente, só combinar. Olha, a gente vai me sentir a Sabrina Parlatore do verão. Exatamente. Bora malhar um pouco. Gente, muito obrigada a todos vocês. Conta aqui, se saiu diferente do que você entrou. Eu tenho certeza absoluta, mas adoro ler os comentários de vocês. Compartilhe. Você tá achando esse tipo de conteúdo fácil? Não. Aqui? Você acha em qualquer lugar? Não. É só na F My Brain. Ainda mais com esse estilo gostoso e divertido de nós, pessoas humildes que somos. E com esse cabelo, né, Marina? Calma, gente, são os primeiros programas do ano. Dá licença, eu não lembrei nessa temporada que fomos eleitas o melhor podcast do Brasil. Em autoajuda e autocuidado. Exatamente. Tá aqui o troféu. Por favor, né? Já que a gente falou em humildade super nesse humildes. episódio, Somos muito humildes.
Muito obrigada por esse convite, gente. Foi uma delícia de papo, adorei, fiquei à vontade, fiquei em casa. Você ficou em casa. A gente ficou na sua também. Foi ótimo. Obrigada, Ale, de coração. E olha, você Obrigada. que assistiu, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, participe, comente, acione o sininho, vamos lá. E se for no Spotify, lá dá 5 estrelinhas pra gente, roda pra cima, bota lá na estrelinha, que isso super ajuda a gente a chegar a outras pessoas. Onde estamos? Vamos às redes. YouTube, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, @FMy.Brain. Eu vou ter uma batuta. Acordaram. Vocês vão ver, eu vou ter uma batuta. Uma hora eu vou chegar aqui. Gente, muito obrigada a todos. Quinta-feira que vem tem mais. E até lá. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.